Boa noite a todos, imprensa escrita, imprensa falada, vereadores, vereadoras. Mais uma vez, eu venho essa tribuna, eu sempre digo que a tribuna deve ser usada quando a gente tem algo importante. E eu considerei muito importante o que eu tenho para trazer hoje, por isso que estou usando ela. Porque não sou de usar a tribuna toda hora, uso muito pouco. Eu fui chamado e estive na Estrada Velha, que liga Barbosa, Garibaldi, por trás, Baniário, nesse local. Eu gostaria que o William colocasse ali o que foi encontrado lá, o que nos encontramos. É vergonhoso a maneira que tratam a natureza. Nesse local eu encontrei servidores públicos que ali estavam, da Secretaria de Saúde, separando objetos, parte elétricas. Ali se encontra de tudo, ossada de cães, animais, tudo é atirado aí nesse local. É um local bastante abandonado. Inclusive eu estarei fazendo um pedido de informação sobre esse local, sobre aquela rua, que devem entrar na próxima semana. Mas o que eu encontrei ali, o que eu vi, olha, é de se apavorar. Este local é um local muito escuro, onde eu vou também fazer um pedido futuramente, onde eu quero que seja colocada iluminação pública, pois não tem iluminação pública. É um local bastante abandonado, é um local onde se encontram pessoas para fazer uso de droga, de álcool, bom, tudo que puderem imaginar, os moradores me passaram. Diz que ali é muito triste, é um local muito perigoso. Infelizmente, a gente ainda tem em nossa cidade. Aí eu pedi, tem como descobrir quem está depositando, fazendo esse depósito? Eles disseram, muito difícil, a gente vem, tenta fazer um flagrante, mas nunca consegue. Mas encontramos documentos de caro, de cidade vizinha, não vou dizer de que cidade, né? Mas de cidade vizinha, olha, já tem documentos de caro, então isso é sinal que cidades vizinhas estão depositando lixo também ali. E isso é um local que pertence a Carlos Barbosa. Por isso que eu estou trazendo esse assunto, que é para todos os vereadores ver o que acontece com a nossa natureza. É um local que o pessoal praticamente desova lixo, desova animais mortos. Bom, imagine o que deve acontecer nesse local. Então, estou pedindo aos vereadores, nós temos que nos unir. Nós temos que encontrar soluções para que esse tipo de coisa pare de acontecer. Não é o vereador Valmor que tem que encontrar soluções, somos nós todos. Outro assunto que me traz essa tribuna, quem acompanha as redes sociais, muitas vezes os vereadores são marcados. Quando são marcados, porque são chamados a fazer alguma coisa. Já tentaram. Teve vereadores o ano passado, no outro mandato, que já fez pedidos. Bairro São Paulo, a água. Olha, amanhã, pelo que eu saiba, na Corsã, vão se encontrar, vão ter uma reunião, ao menos vão tentar. Eu escutei, eu assisti numa rádio, se não me engano, porque eu costumo dizer em que rádio foi na Rádio A Voz, eu acho que foi uma manchete, que eu acho até que foi o Max que colocou. E eu acompanhei e fui marcado. Quando marcam a gente é porque estão pedindo ajuda para a gente. Então, eu estou dizendo, vereadores, se tiver alguém que tenha tempo amanhã, vamos nos unir, vamos lá na reunião, vamos participar junto, vamos tentar encontrar uma solução. E digo mais, de primeiro nós estávamos falando, a mesa diretora, e falando com o Baroni, nós temos que tomar uma providência sim. O Baroni disse, vamos mandar alguma coisa, intimando alguém que venha à tribuna. Mas isso depois o Baroni vai se manifestar pela mesa diretora. Mas eu digo mais, alguma providência nós temos que tomar. Se nada for feito, Garibaldi já fez. Garibaldi, eu sei que a Câmara de Vereadores entrou com processo, com alguma coisa contra a Corsã. Porque a Corsã ganha muito, ganha bastante, então ela tem que solucionar. Ela tem que buscar soluções. Como é que o bairro São Paulo está sem água? E outros locais, enquanto isso, porque eu disse que eu quero convidar um vereador, dois, ou vereadora, para um dia nós passar novamente pela cidade de Carlos Barbosa para ver quanta água vai fora. Eu estive na Corsã nesse segundo mandato, agora,
pedi 2 locais, eles foram e consertaram, porque era muito tempo que os moradores pediam e disseram que não tinham acesso, não conseguia. E eu fui até lá, e 2 locais eu consegui que eles fossem arrumar. Era muita água aqui afora. Enquanto vai água fora, em alguns locais, em outros locais falta água. E se o bairro São Paulo está se movimentando, eles estão pedindo ajuda, eles estão esperando que nós, a Câmara de Vereadores, fizemos alguma coisa. Só que muitas vezes, eles têm que nos procurar. Muitas vezes não é tudo que a gente sabe, tudo que a gente adivinha. A gente sabia que eles estavam passando algumas necessidades, mas nesse momento eu até achava que estivesse solucionado. Fui surpreendido que nada foi feito. Se nada foi feito, é brincadeira. Todo o tempo que eles estão sofrendo, o que eles estão passando sem água, vocês já imaginaram chegar em casa às 6 horas e não ter água para tomar um banho? Não ter água para lavar uma louça depois da janta? Vocês já imaginaram o que é isso? Isso é muito triste. Eu vou dar uma parte, Xavier. Vereador Valmor, eu também fui marcado nessa publicação e a gente deve, como o senhor bem colocou, trabalhar em conjunto para que consiga dar uma solução para esse problema. Já desde o ano no outro mandato, acho que outros vereadores que estavam aqui, mesmo o senhor também já deve ter falado sobre isso com muita propriedade, mas existem dentro do regimento, existem possibilidades com as comissões, né, de especiais e que são temporárias, que a gente pode forçar ou pelo menos insistir e ir em cima e passar um relatório para essas pessoas e, enfim, procurar uma solução para que de uma vez por todas se resolva. Nós não podemos perder água e também o recurso todo que é passado para a Corsã e que ela não vem ao longo de vários anos, de muito tempo, dando retorno para a nossa comunidade, que o retorno merecido e o retorno que é passado em valor monetário para a empresa que é pública do Estado. Era isso, vereador. Obrigado. Realmente, eu não queria estar na pele dessas pessoas, o que eles estão passando. Imagine o que esse pessoal do bairro está passando, chegando e não tendo água. E não tem, eles disseram que não tem água. Aí não adianta dizer, mas põe uma caixinha. Quanto tempo dura uma caixinha d'água? Tá? É solução só pôr uma caixinha? Não. A maioria desses moradores deve ter uma caixa lá, ajuntando água. Mas não é o suficiente. Então, olha, mais uma vez eu deixo o meu pedido. Vereadores, vamos amanhã, vamos nos unir. Quem puder, 8 horas, vamos até lá falar com o pessoal da Corsã. Nós temos que intimar, sim. Tem muitas vezes que a gente foi eleito para quê? Para representar o povo? Muitas vezes a gente tem que parar de ser bonzinho. Só ser bonzinho não adianta. Mas eu tenho que fazer o papel de boa vizinhança para conseguir um voto aqui, um voto ali. Não. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Se tivermos que ser duro, nós vamos ser duro. Maximino? Desculpa. Eu estive na Corsã. As informações que eu tive aí, que o presidente da Corsã, ele está afastado e só retorna quarta. Então, talvez a gente vai fazer o movimento amanhã e ele não esteja, tá, pessoal? Por causa desse assunto e outros assuntos também que eu estive procurando lá na Corsã. Daí os funcionários lá me disseram assim, a partir de quarta-feira só o presidente estará de volta, né? E esse caso do bairro São Paulo realmente é grave, né? E a gente precisa, todo mundo, contribuir um pouco para que seja solucionado. Muito obrigado, Valmor. Não, até concordo com você, mas o requerimento que será feito pela mesa diretora, que o Baroni falou, não será para hoje ou amanhã. Vamos ainda esperar alguns dias, mas pouco me importa se o cara está aí ou não está. Se ele não está aí, alguém tem que estar representando ele. Alguém tem que trazer uma solução. Outra pessoa de lá tem que representar ele. Tem que ter um novo representante, não tem que ter? Se o presidente da Câmara de Vereadores não tiver, o vice assume. E lá, se não tiver o gerente, alguém tem que representar. Então, soluções eu continuo cobrando. Temos que ter soluções, sim. O pessoal fala muito. Para conseguir, tem que ser através do 0800 para entrar em contato com a Corsã. Muito difícil ele conseguir entrar em contato com a Corsã. Por isso que eu tenho ido bastante lá. Pessoas que me chamam,
e me pede para ir. Pode me chamar, tu me chamou, eu vou sim. Tita. Obrigado, Valmor. Boa noite, presidente. Boa noite, imprensas que nos acompanham, colegas vereadores. Está de parabéns, Valmor, pelo assunto que você trouxe na casa, porque isso já faz tempo que vem acontecendo. Isso eu tinha ouvido falar uns boatos. Na semana passada eu fui falar com alguém de Garibaldi para ver como é que eles tinham feito esse processo, que me parece que Garibaldi está dando uma atenção maior e meio que deixaram de lado o Carlos Barbosa. Só que nós aqui, Carlos Barbosa, o povo também paga, tem seus direitos. Então eu acho que eles têm que tomar alguma providência. Nós, para que eles tomem, que eles façam alguma coisa para Carlos Barbosa, indiferente de Garibaldi. Eu acho que cada cidade tem que ter a sua equipe, porque eu acabei escutando dessa pessoa que, como o Garibaldi fez esse movimento, eles levaram a máquina daqui para Garibaldi. E para Barbosa, ela só vem quando que é muito urgentíssimo. Senão, a máquina não vem. Então, eu acho que esse assunto foi muito bem trazido. Precisamos fazer um movimento muito forte. Daqui um pouco, não sei se não copiar de Garibaldi, para que as pessoas de Carlos Barbosa tenham o mesmo direito. Ou seja, está pagando, tem que ter a água. Enfim, nesse sentido eu acho. Então hoje, por felicidade ainda, estava ouvindo a rádio estação e o responsável, que agora me fugiu o nome da Corsan, falou que no bairro São Paulo tinha mais 2 bairros, que eram 3 no total, que faltava energia elétrica. Então nós teríamos que ver, daqui um pouco eles estão dando desculpas como já faziam antigamente. Então isso não dá mais para se aceitar. Muito obrigado. Obrigado, Tita. Eu até acredito que possa ser desculpa, sim. Há quanto tempo? É 1 mês? É 2? É 3? Quantos meses é? Sempre foi energia elétrica? Não, eu acho que não é bem assim, não é bem energia elétrica que está faltando. Está faltando é um pouquinho mais de dedicação. É a Corsan ir resolver o problema. Não é empurrando com a barriga. Nós temos que ter, sim, as mesmas condições que Garibaldi tem. Se tem uma máquina lá, deve ter uma em Carlos Barbosa também. Porque o pessoal de Carlos Barbosa, na hora de pagar a luz, tem que pagar. Ninguém vai olhar se faltou água ou se não faltou, se deixou de faltar. A conta é cobrada, sim. Por isso, Tita, eu volto a dizer, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Se precisar tomar uma atitude, se nós precisar seguir Garibaldi para pressionar a Corsan para que faça alguma coisa por nós também, por Carlos Barbosa, nós temos que nos unir e nós temos que fazer. Todos nós, vereadores, todos, não 1 nem 2, todos nós. E amanhã continuo pedindo. Eu espero que até o final da sessão, ao menos a maioria dos vereadores digam que vão estar lá nessa reunião, nem que for para ficar 10 ou 15 minutos, porque eu sei que a maioria trabalha. Mas quem puder. Esses dias eu teve um concerto que eu liguei para a rádio estação, inclusive eu falei com o Balejo. Falei com o Balejo e ele pôs no ar. Ele pôs no ar e logo após eu botar na rádio estação e eu dar uma entrevista que o Balejo pôs no ar, eles vieram. Mas teve uma pessoa que me disse assim, quando eu estava lá fazendo a obra, eu fui até lá. Não adianta tu pressionar. Como não adianta eu pressionar? Uma pessoa, que não vou fazer o nome, mas era lá, que estava trabalhando, estava fazendo... Tu está pressionando? Não adianta pressionar os guris porque não tem funcionário que chega para trabalhar. Não me importa, eles ganham para isso. E ganham muito bem. Eles têm que ter funcionário para trabalhar. Eles têm que ter funcionário para resolver o que tiver que resolver. Não é só ganhar e achar que a gente está pressionando. O nosso dever, o que o povo acha que nós temos que lutar por eles. Então vamos lutar todos nós unidos, nós vamos ter muito mais força. Há mais alguém que é a parte? Senão eu vou encerrar. Então eu estou encerrando a minha indignação, eu já deixei aqui. Com o que está acontecendo lá em Garibaldi e o que está acontecendo com os moradores do bairro São Paulo. Obrigado, senhor presidente.